Maio de 1855, chegam ao Brasil o médico e pastor escocês Dr. Robert Reid Calley e sua esposa, Dona Sarah Poulton Calley. Objetivo principal: a evangelização e a ação social. Muito contribuíram para o reconhecimento da Igreja Evangélica no Brasil. A liberdade religiosa ampliou e autorizou o culto protestante. Evangélicos puderam utilizar os cemitérios públicos e registrar casamentos e nascimentos de seus filhos. Sarah Calley era exímia musicista. Fundou a União Auxiliadora Feminina. Participou da organização dos Salmos e Hinos. Agosto de 1855, em sua residência, realizaram a primeira escola dominical. Dona Sarah contou a história de Jonas a 5 crianças. Dessa reunião surgiu a Igreja Evangélica Fluminense, que através do trabalho missionário deu origem à Igreja Evangélica Congregacional, espalhando por todo o território nacional e chegando à Vila Sem Reboque, Camilópolis, em 1944. Fevereiro de 1944, chegam na Vila Sem Reboque o presbítero Juvenal Augusto Soares Feliciano, sua esposa Aurora e seus filhos Ruth, Aura, Joel, Gessi, Juvenal, Sulamita, Janete, Walter, Roberto, Heraldo e o filho de criação Nilo Peçanha. Realizam em sua casa, na Rua do Centro, 721 cultos evangelísticos. Convidam seus vizinhos Guilherme Alves de Oliveira, Anatildes Alves de Oliveira, Ida Ferrante, Jandira Aracidos Santos, Augusto Pedro dos Santos, Benedito dos Santos, Maria Aparecida Gomes e Augusto Gomes, sendo batizados em novembro do mesmo ano, tornando os primeiros membros. Maio de 1945, adquire-se uma pequena casa na Rua Santa Isabel, 460. Com os mesmos objetivos dos Calleys, Juvenal traz de Santos a viúva Zilda Espíndola de Freitas com os seus filhos pequenos. Em grandes dificuldades, reside nos fundos daquela casa. Rapidamente, aquele local tornou pequeno. A casa é demolida para construir o primeiro templo, sob a liderança do Eudóxio Balbino, contando com a colaboração de toda a igreja. E em maio de 1948, aconteceu a inauguração do templo. Em 18 de julho de 1948, a organização da Igreja Evangélica Congregacional de Camilópolis. O presbítero Juvenal conhece Davi Lisboa num congresso. Foi ajudado a conseguir um emprego e mudou-se para a Vila Sem Reboque com sua família, em dezembro de 1948. E em seguida chega a família Parisi, Dadico e tantas outras. Seu primeiro pastor foi o reverendo Augusto Paes de Ávila. Maio de 1951, adquire-se a casa pastoral na Rua Sud Menuci, também no bairro de Camilópolis, sob a direção do reverendo Deocleciano Cavalcante, que nos atendeu em várias épocas e também nessa década. Pastorearam a igreja os reverendos João Batista da Silva Pinto, Elmir de Oliveira Lemos e Caldino José do Nascimento. Em alguns períodos auxiliaram a reverendo Teodoro José dos Santos, entre outros seminaristas. A igreja crescia e logo novamente o templo se tornou pequeno. Março de 1959, houve o lançamento da pedra fundamental e a construção do segundo templo, também pelo irmão Eudóxio Balbino. Escola dominical, tendo consagrados professores como o presbítero Davi, Ricardo, Alcides, Dadico, Anatildes, Zizi, Ernesto Silva, Olímpio Coutinho, entre outros. Abertura de pontos de pregação, o primeiro na Barroquinha, na residência do irmão Joaquim José da Silva. Exerciam o trabalho social e realizavam animados piqueniques.
louvavam com vigor através de cânticos, sob a liderança do presbítero Davi, sempre acompanhado por Guilherme, com sua sanfona, e José Rodrigues ao violino. Levavam com seriedade sua organização e estrutura, através da administração do patrimônio, contando por vários anos com a participação de Dadico, Eudóxio, Guilherme, Zenite, Justino, entre outros. Assim a igreja caminhava alegre, confiante, dependente de Deus e contando com a dedicação e amor de seus membros em todas as áreas de atividade. Década de 60. O reverendo José Emídio Sobrinho pastoreou a igreja durante quase toda a década. Houve um grande desenvolvimento nos pontos de pregação. Rua Japão, que funcionava na propriedade do diácono Antônio Tomás. Na Vila Clélia, desenvolveu-se a atividade musical com o crescimento do coral, sob a batuta do presbítero Davi e a criação do quarteto masculino Vozes da Promessa, formado por Guilhermino, Josias, Natalino e Roberto, chegando a gravar um compacto, e esse quarteto Vozes da Promessa participou do centenário da Igreja Presbiteriana Independente de Borda da Mata, Minas Gerais. A escola dominical sempre se destacava com o tradicional dia de rumo à escola, com campanhas de visitantes e aos vencedores uma homenagem, o estandarte. Hermantino, Guilherme, Anatildes e Sulamita. Uma das atividades de destaque, a festa de Natal, com a participação de todos os departamentos. Assim a igreja avançava atuante, contando com a dedicação, amor e trabalho dos irmãos. Década de 70. Inicia-se a década com o templo reformado, com uma fachada moderna, revestida de pastilhas e o inesquecível versículo ao fundo do púlpito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. E o pastorado do reverendo Francisco Batista de Cerqueira, substituído pelo reverendo Constantino Bekele no período de 1974 a 1978. Dentre muitas atividades, destacamos o departamento musical, com o apoio dos presbíteros Davi Lisboa e Adão de Brito, que contribuíram com a iniciação musical da igreja, surgindo os conjuntos de homens, Louvores de Sião e Equipe Hoje. Houve um grande despertamento espiritual dos jovens e adolescentes, através de uma forte liderança voltada ao ensino da palavra. Destacamos os irmãos Roberto, Anatildes, Sulamita, Adelina, Marlene, Maria Araci, Dona Olívia, entre outros, resultando em tempos posteriores muitos chamados para o ministério de pastorado e missões. 1973, partiu para a glória Juvenal Augusto Soares Feliciano e Teresa Alves de Oliveira. 1975, atividades memoráveis e recordes de frequência na escola dominical, com 421 visitantes, e em 1978, uma escola bíblica de férias, com a presença de 1.078 pessoas, entre adultos e crianças, sendo 455 crianças não evangélicas, e a participação de 70 professores, com a superintendência dos irmãos Paulo Dadico, Vilival e Nicola, entre outros. Deus colocou a batuta de sua igreja nas mãos do reverendo Francisco de Assis Pereira. E com o grande crescimento da igreja, compramos a casa ao lado da igreja, onde funcionava um centro espírita. E ainda um grande desafio, a construção do edifício educacional. Década de 80. Reverendo Francisco de Assis Pereira, apoiado pelos oficiais Roberto, Cabral, Rubens, Dadico, Davi, Nicola, Edélcio, Ricardo, Anatildes, Sulamita, Walter, Alcides e Ruth, contribuíram para a propagação do Evangelho através da abertura das congregações Vila Renato, hoje IEC Filadélfia,
São José dos Campos, Rio Grande da Serra e Guararema, sob a liderança dos irmãos Hermantino, Ernesto, Alcides, Ruth, Rubens, Sidney, Lloyd Lisboa e Maria José. Destacamos os conjuntos musicais, Coral da Igreja, a orquestra composta por Adão de Brito, Guilhermino, Adelécio, Paulo Monteiro e os conjuntos de crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres. Com uma visão missionária, a igreja envia diversos irmãos para o seminário teológico. Realizavam cultos ao ar livre e, nessa época, utilizavam uma Kombi com alto-falantes para evangelizar. 1986. Agregam-se à equipe como pastores auxiliares os reverendos Sérgio Eupídio Astolfo e Ademir de Moraes. Houve o início da construção do edifício educacional sob a liderança do irmão Eudóxio Balbino. Multirões de irmãos, campanhas como dos sonhos feitos pela irmã Sulamita para angariar fundos, e assim a igreja alargava sua tenda. Nesse ano de 1986, foi inaugurado o edifício educacional com um anfiteatro sob a liderança de Lediécio e Vera Ferreira, com um consultório médico e farmácia, instalado pelo reverendo Assis, com atendimento, acompanhamento e orientações quanto à saúde de nossas crianças pela doutora Sandólia. Foi uma década de crescimento físico e espiritual, e assim a igreja caminhava alcançando todos os objetivos. Década de 90. Com a saída do reverendo Assis, assume o reverendo Sérgio Eupídio Astolfo, que consolidou a vocação missionária enviando Cleonice, Osvaldo e Mirtes para missões transculturais em Angola. Sua gestão foi marcada por uma forte liderança com os pastores auxiliares Daniel Ruiz, Daniel dos Santos, Edélcio, Alair, Osvaldo e Mirtes e irmã Maria José. Teve uma excelente escola dominical, sendo superintendente Adelécio Negreiros de Brito. A participação do irmão Nicola como regente e se integra ao corpo de oficiais Hermantino, Cornélio, Messias Ferreira, Severino Luiz Araújo e Vilival. O presidente do patrimônio, João Garcia, assistência social com as irmãs Ruth Silveira e Anatildes. No Instituto Educacional funcionava a Escola de Ensino Infantil, sob a direção de Regina Raquel Rinco, sendo substituída posteriormente pela Cleonice Balbino, cujos docentes eram Mirtes Ferreira, Esther Lopes, Neuza Balbino, entre outras. Missionária Lenilva foi um pilar da igreja que ajudou na recuperação de viciados químicos, um trabalho desafiador, estimulando as pessoas a serem do bem, longe do tráfico e do crime, e ganhando muitas almas para Jesus através do Jotran, Jovens Transformados. Os departamentos da igreja viviam em plena atividade com eventos marcantes como acampamentos, cultos e conferências missionárias, encontro de casais, peças teatrais, sob a liderança da Vera Ferreira e o Rodney Balbino, as apresentações das crianças com os jograis, orientados pela irmã Leci Negreiros de Brito. 1997, uma nova gestão, reverendo Josué Barbosa Cordeiro, e teve o início do revestimento externo do templo, para acompanhar a arquitetura do edifício educacional. Década de 2000, reverendo Josué Cordeiro Barbosa teve uma forte atuação em missões, enviando os irmãos Leilda e Odair para o curso preparatório da Avante, Missão Evangélica Transcultural. Eventos: cultos missionários, Festa das Nações, bazares missionários, participando no sustento financeiro missionário e enviados para o Brasil e exterior os jovens Thaís Balbino, Paraná, Odair e Leilda, Uruguai, Thaisa e Ludmila, Chile, e Camila, Estados Unidos.
Em 2002, com a liderança de Ana Angélica e Maria Augusta, foi realizada uma exposição comemorando 54 anos de organização. Agrega-se a este ministério como pastores auxiliares os reverendos Cláudio Rafael Neres e Rogério Barroso. Nessa década, Miriam Cordeiro e Cida Fernandes, líderes do Ministério Infantil, promoviam a EBF, sempre com um número expressivo de participantes. Com o apoio de Maria Augusta Maciel, desenvolveram o Projeto Kids, com o objetivo de restauração das dependências do Departamento Infantil e a criação do berçário, salas de aulas, brinquedoteca, secretaria, para melhor acomodação das crianças, preparação do corpo docente. Assim, a igreja crescia sempre, investindo no futuro. Década de 2010. Eventos realizados: Time Together Children, formatura do CRAU Finanças, cantata de Natal infantil. O reverendo Josué Barbosa Cordeiro encerra seu mandato em 2013. E mais uma vez na história da igreja começa uma administração eclesiástica sem a presença de um pastor, assumindo a liderança da igreja o corpo de oficiais sob a presidência do presbítero Lediécio de Negreiros Brito. Foram grandes os desafios. O apoio dos oficiais e dos irmãos foi fundamental para a organização e condução do bem-estar espiritual da igreja. Com fé, determinação e fidelidade, foi uma excelente administração com regularização do AVCB, entre outras. Eventos como chá e encontro de mulheres, Páscoa judaica, acontece, EBF e muito mais. 2016. Iniciava um novo tempo. Reverendo Cláudio Rafael Neres com novas atividades, mobilizando toda a igreja com os cursos A Mulher que Prospera, Cássia Patucci e chamados para mestre Carol Mesquita. 2017, sob sua direção e projeto de Rodrigo Brito e Marcelo Scarpante, acontece a reforma interna do templo com grande participação do irmão Eudóxio Ezequiel Balbino, dando continuidade ao trabalho de seu avô, que construiu todos os templos. Família Viviane, Paulo Cavaleiro, Thaís Balbino, entre outros. Um ministério infantil sob a liderança de Vilival de Campos e Sandra Ferreira Carreira, realizando encontros evangelísticos e sociais com classes de escola dominical de 0 a 12 anos e cultos aos domingos. Programação infantil com a participação dos bonecos de Cristo, com 18 conversões e encontros de mulheres. Houve um grande despertar dos jovens, sob a liderança de Paulo Cavaleiro e Thaís Balbino, que realizaram Hora Jovem, distribuição de alimentos e roupas a moradores de rua, Revolução, a Viva, com total apoio e incentivo do pastor Cláudio Rafael Neres.
Uma das formas de encontrarmos a felicidade e contentamento é exatamente não reclamar daquilo que não realizamos e valorizar cada detalhe daquilo que já conquistamos. Posso dizer que estamos muito felizes, porque as conquistas foram inúmeras e o valor de cada uma delas é inestimável. Agradecemos a Deus, o autor da nossa história e da nossa fé, que promoveu através do encontro humano de Felicianos e Oliveiras com ele, 2 ou 3, o início da história de muitos de nós. A nossa história é perfeita, porque somos conscientemente imperfeitos. Humanos que foram encontrados por Deus e se reuniram em torno e em nome dele, que perceberam pelo Espírito de Deus a graça salvadora de Cristo. Agradecemos aos saudosos homens e mulheres que pavimentaram o chão da nossa história com suas vidas diante de Deus, e também a todos que de igual maneira contribuíram, e muitos que ainda contribuem ativamente na continuidade deste ministério. Agradecemos a você, querido visitante, que nos alegra com sua presença. Seja bem-vindo em nossa celebração de 70 anos de existência eclesiástica. Agradeço a toda a equipe que organizou e se dedicou a esta festa tão importante. Resgatar os valores não é uma mera forma de contarmos a nossa história, mas é a melhor forma de mantermos a nossa história. Reverendo Cláudio Rafael Neres.